Vimos então no vídeo anterior como criar um banco de questão. Então agora a gente vai aprender como criar uma atividade do tipo questionário, que é uma das atividades mais utilizadas para avaliações, por exemplo. Então vou no meu curso aqui, que já está aberto, a oficina de Moodle, e vou ativar a edição para estar adicionando esta atividade. Vou aqui no final da minha página, que é onde eu tenho aqui exemplos de atividades que eu estou criando, né? E no botão adicionar uma atividade ou recurso, eu vou clicar nele, vou selecionar atividades aqui para organizar melhor e vou escolher a atividade do tipo questionário. Então a ideia é que a gente crie um questionário utilizando as questões que a gente já criou previamente no nosso banco de questões. Então a gente vai ter várias questões lá e pode estar utilizando elas de forma aleatória. E isso facilita e proporciona um reuso das questões. Então, se eu tiver um banco, uma categoria lá com 100 questões, eu posso criar 10 atividades com 10 questões e o sorteio dessas questões é totalmente aleatório, feito pelo próprio Moodle. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Eu vou colocar o nome da atividade, atividade questionário. Vou colocar uma descrição aqui de exemplo, né? Pronto, vamos lá. Temos a configuração de duração, onde você informa quando o seu questionário vai ficar aberto para os alunos e quando ele vai encerrar. Eu vou colocar que vai abrir hoje e vai encerrar no dia 16 de outubro. Limite de tempo é interessante, caso você queira. Por exemplo, no meu aqui eu vou dizer que o aluno vai ter 60 minutos para estar resolvendo as questões. Isso quer dizer o quê? A partir do momento que ele abrir a atividade, inicia a contagem regressiva. Ele pode fechar a atividade e voltar depois. Porém, ele tem que fazer isso neste período de 60 minutos. Se ele não voltar, você vai dizer aqui o que acontece quando o tempo expirar. Então, a gente pode, por exemplo, por padrão, deixar aqui a tentativa aberta. As tentativas abertas serão enviadas automaticamente, ou pode colocar aqui, existe um período de carência para que ele finalize, né? Ele até diz aqui, existe período de carência quando as atividades abertas podem ser enviadas, mas não é possível modificar as questões já respondidas. Ou a gente pode dizer também que tentativas devem ser submetidas antes que o tempo expire ou elas não serão contabilizadas. Então, se eu colocar essa última opção aqui, caso ele não finalize aquele questionário, as questões que ele respondeu não serão contabilizadas. Eu vou deixar aqui essa primeira opção, né? Que as tentativas abertas serão enviadas automaticamente, caso ele esqueça, caso ele não finalize lá o questionário. Nota. Vamos deixar aqui o padrão, nota para aprovação, vou colocar um 6 aqui. Tentativas permitidas, a gente tem que tomar cuidado com isso. Ele deixa por padrão aqui ilimitado. Isso quer dizer o quê? Que o estudante pode tentar responder quantas vezes quiser aquela atividade. Eu vou colocar aqui que ele pode responder apenas 2 vezes e que o método de avaliação vai ser a nota mais alta. Então ele responde 2 vezes e o Moodle vai selecionar a nota mais alta daquele questionário, daquelas 2 tentativas dele. Layout. A gente pode escolher aqui quantas perguntas a gente quer exibir por página. Se é uma por página, 2 perguntas para cada página. Eu vou colocar aqui, como nossa atividade vai ser pequena, uma pergunta por página mesmo. Comportamento da questão. Se ele pergunta se você quer misturar entre as questões, que é aquela questão que a gente falou, aquela opção que a gente falou até no vídeo de banco de questões, né? Que se a gente quer fazer essa mistura, esse embaralhamento, ele diz aqui, ó, se habilitada, as partes que compõem cada questão serão embaralhadas aleatoriamente toda vez que um estudante realizar uma tentativa, desde que esta opção também esteja ativada nas configurações da questão. A gente já ativou nas configurações da questão no vídeo de banco de questões. Vocês vão ver isso. Então, com isso aqui ativo, toda vez que o estudante tentar, por mais que a questão apareça a mesma para ele, as alternativas vão estar também embaralhadas. Como se comportam as questões? Feedback adiado, eu vou deixar como padrão, não vou mexer nisso. Opções de revisão, isso é importante também. Essa revisão é a revisão que o aluno tem após a tentativa, mais tarde, enquanto ainda a atividade está aberta, ou depois do fechamento. Após a tentativa, eu recomendo que desmarque tudo aqui. Por quê? O estudante foi lá, finalizou a atividade. Se você deixar marcado aqui, ele vai poder ver, por exemplo, acertos e erros. Então, como o ensino é AD, nem todo mundo faz atividade no mesmo tempo, o estudante pode ir lá, ver o que ele acertou e o que ele errou, tira foto, coloca no grupo do WhatsApp
e compartilhe as respostas da atividade. Então, após o final da tentativa, é interessante que a gente não deixe nenhum tipo de revisão para ele. E também aqui, ó, mais tarde, enquanto a atividade ainda estiver aberta, também eu vou desmarcar tudo. Se quiser deixar, você pode deixar apenas a nota, né? Se o questionário tiver apenas questões objetivas, que a nota é gerada automaticamente, então você pode deixar a nota aqui, mas eu não vou deixar, não vejo necessidade. Já que depois do fechamento do questionário, que é quando a atividade já se encerrou, o prazo já concluiu, aí sim a gente pode deixar tudo aberto para que o estudante visualize aqui, faça a revisão do que ele acertou, do que ele errou, a sua nota, os feedbacks que você deu a ele na configuração da atividade. Então, eu vou deixar tudo marcado apenas depois do fechamento do questionário. Aparência, né? Se você quer mostrar uma imagem do usuário, imagem pequena, apenas questões de aparência mesmo. Caso desse mais da avaliação, vou deixar tudo como está padrão aqui. Questão de segurança aqui não vou mexer. Restrições, você pode estar adicionando restrições aqui como senha e outros tipos de restrições, a gente também não vai mexer nesse momento. Feedback geral, você pode colocar um feedback para o aluno quando o limite de nota dele for 0%, quando o limite for 100%. Pode estar adicionando outros campos de feedback específicos aqui, eu não vou adicionar nenhum, vou deixar também como padrão. As configurações comum de módulo, uma coisa importante é a questão da disponibilidade. Se o seu curso está em andamento e você está adicionando atividade no decorrer do curso, é interessante que você deixe a atividade oculta para os estudantes enquanto você está montando e só ative a opção mostrar após a conclusão da atividade. Então você vai lá, monta o questionário, depois você volta nas configurações e ativa essa opção mostrar na página do curso. Eu vou deixar aqui como já mostrar, porque é apenas um teste. Modalidade de grupo não vamos mexer. Restringir acesso, você também pode colocar aqui uma restrição de acesso, como por exemplo, essa atividade só aparece para o estudante caso ele conclua uma outra atividade após uma determinada data. Você pode estar mexendo aí, eu não vou modificar essas opções. Conclusão da atividade, né? Eu vou colocar aqui uma conclusão esperada para a atividade no dia 10 de outubro. E o acompanhamento de conclusão, eu vou mostrar a atividade concluída quando eu lançar a nota. Então, quando eu lançar a nota, a atividade vai aparecer como concluída para os estudantes no acompanhamento do progresso do curso lá, né? Então, não vou mexer em tags nem competências, vou salvar e mostrar. Pronto, criamos o nosso questionário. Porém, ele não tem nenhuma questão e agora a gente vai trazer as nossas questões do banco de questões. Venho aqui, editar questionário. E ele me dá aqui um botão adicionar, onde eu posso criar uma nova questão, questão do banco de questões ou uma questão aleatória. A questão aleatória eu acho mais interessante porque, como o próprio nome diz, ele vai trazer as questões do banco, mas vai organizá-las e selecioná-las de forma aleatória. Então, se eu tenho um banco com 100 questões, eu digo que quero só 10, ele dessas 100 escolhe de forma aleatória as 10 questões. Vamos ver um exemplo aqui, vou clicar aqui em uma questão aleatória e vou selecionar o banco de questões, a categoria que eu criei lá, como eu mostrei no vídeo do banco de questões, no vídeo anterior a esse. Então, venho aqui, categoria, eu vou escolher a categoria Questões Enem 2019. A gente tem aqui 4 questões nessa categoria. Quando eu clico aqui, ele já vai mostrar aqui embaixo as questões que eu tenho disponíveis nessa categoria. Então, como eu estou selecionando questões aleatórias, eu vou dizer o seguinte, que dessas 4 eu quero 2 aleatórias. Então, a própria atividade de questionário vai selecionar aleatoriamente 2 questões dessas aqui que eu tenho disponível na minha categoria Questões Enem. Então, quando eu clicar em adicionar questões aleatórias, ele vai automaticamente selecionar as questões e vai inserir aqui no meu questionário. Fiz isso, vou gravar e o meu questionário está pronto para ser respondido pelos alunos. Por exemplo, se eu vier aqui em atividade questionário, ele já diz aqui, tentativas permitidas. Eu vou mudar agora o meu papel para aluno, né, para a gente visualizar como se fosse um aluno, um estudante no caso. E pronto, este é o meu questionário. Eu vou clicar aqui em tentar responder o questionário agora. Ele vai me informar aqui que eu tenho um tempo limite de 1 hora, como eu defini lá o meu tempo para resposta de 60 minutos, né? Então eu vou iniciar aqui a minha tentativa e percebam que ele já começa a fazer uma contagem regressiva aqui de 60 minutos.
Então eu tenho até esses 60 minutos para poder enviar definitivamente a minha atividade. Então ele mostra aqui a questão 1, eu vou marcar aqui a opção, próxima página. Vou marcar aqui também a minha opção aqui e vou finalizar a minha tentativa. Percebam que eu permiti 2 tentativas, né? Então posso aqui enviar tudo e terminar. E no caso eu não quero tentar novamente, eu vou fazer só essa tentativa mesmo, mas como eu defini 2, ele aparece o botão aqui fazer outra tentativa, e como eu defini que a nota vai ser a maior nota entre as 2 tentativas, o Moodle automaticamente vai estar selecionando esta nota. Então esta foi a atividade do tipo questionário. A gente criou um banco de questões anteriormente, no vídeo passado, e hoje a gente criou um questionário sem adicionar nenhuma questão, apenas importamos as questões que a gente já tinha lá no nosso banco de questões, como vocês puderam ver. Então, eu tinha um banco com 4 questões, dessas 4 eu coloquei de forma aleatória 2 questões, e aí os alunos já podem responder essas questões no questionário deles. Então é isso, até o próximo vídeo com mais algum assunto sobre o nosso ambiente virtual de aprendizagem Moodle.